Capítulo 168 Diplomacia e Orgulho. Continente Andros, país da lâmina crescente, cidade da chama fria. Após os gritos do Mintiel, um homem de meia idade, que usava as vestes imperiais, se inclinou na direção dele, e falou: Mintiel. Essa é mais uma oportunidade de provar o seu valor para o imperador. Por sua vez, Mintiel manteve um olhar focado, e respondeu: Senhor Yanglong. Eu não falharei. Imediatamente, Yanglong sorriu e falou: ha 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 ha. Dessa vez, eu te deixarei resolver isso sozinho. Vamos ver o que você fará sem a minha supervisão. Mintiel olhou para Yanglong e comentou: essa supervisão nunca foi necessária. Aguarde-me no ponto de encontro de sempre e eu te entregarei a cabeça do garoto. Ha 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 ha, Yanglong gargalhou, antes de falar: não demore muito. Depois de dizer aquilo, Yanglong disparou para o céu e voou para longe do campo de batalha. Assim que Yanglong saiu, Mingzong, que já tinha alcançado o reino atroz, posou ao lado de Mintiel e falou: Xiaoer, faça o seu movimento, antes que aquele homem mude de ideia e volte. Imediatamente, Mintiel concordou e respondeu: nós tivemos que obedecer às ordens do exército imperial por muito tempo, mas agora, sem a supervisão daquele Yanglong, as nossas alianças começaram a tomar forma. Filho, eu estou orgulhoso de você. Mingzong tocou nos ombros de Mintiel e falou: antes de continuar, vá até lá e impeça esse massacre. Depois da fala de Mingzong, Mintiel levantou o braço e cerrou o punho. Este sinal indicava que as tropas deveriam permanecer paradas. Depois de dar aquela ordem, Mintiel começou a caminhar na direção da cidade, com as mãos levantadas, indicando que não tinha nenhuma intenção hostil. Patriarca Xiao, você vai mesmo fazer isso? E se eles não agirem da forma que esperávamos? Um dos élderes da família Ming perguntou num tom de preocupação. Mintiel permaneceu sereno e respondeu: eu assumo os riscos. Eu já derramei muito sangue pelo exército imperial. Depois de dizer aquilo, Mintiel continuou caminhando na direção da cidade e gritou: Patriarca Jiangmu. Eu estou indo até aí sem nenhuma má intenção. Eu só quero conversar. Jiangmu prontamente respondeu: você vem com um exército até a minha cidade, mas me diz que não tem más intenções. Eu não converso com tiranos. Mintiel continuou caminhando, e falou: você não tem opções. Me receba e escute o que eu tenho a dizer, ou você será o responsável pelas mortes de todos na cidade. Jiangmu, cale-se. É você quem trouxe tropas à minha porta, não me diga que eu sou o culpado pelas suas ações. Não dê mais nenhum passo. Mintiel ignorou os avisos de Jiangmu e continuou andando. Atirem. Jiangmu olhou para os seus arqueiros, e ordenou: Svis. 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 Imediatamente, os arqueiros obedeceram Jiangmu e lançaram uma chuva de flechas sobre Mintiel. As flechas viajaram rapidamente pelo ar, mas antes que elas chegassem até ele, Mintiel colocou as duas mãos na frente do corpo e se ajoelhou. Escudo da vida. Mintiel murmurou, antes que um grande escudo de energia verde aparecesse na frente dele. Bang! 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 As flechas atingiram o escudo, criando um show de luzes no ar. Contudo, mesmo que fossem muitas, nenhuma delas atingiu Mintiel, todas pararam no escudo. A fumaça e a poeira cercaram Mintiel e, nesse instante, as tropas da família Ming começaram a se mover. Não se movam. De dentro daquela nuvem de fumaça e poeira, Mintiel ordenou para que os Ming não avançassem. Enquanto isso, depois de escutar a voz do Mintiel, Jiangmu fez uma expressão de espanto e murmurou: Ele está vivo.
Para completar o espanto de Jiang Mu, Ming Xiao começou a sair lentamente da nuvem de fumaça e poeira, com as mãos levantadas e completamente ileso. Jiang Mu. Pense nas famílias crianças que vivem aí. Não faça uma besteira. Ming Xiao gritou. Ataquem com disparos duplos. Jiang Mu ordenou para os seus arqueiros. Svis. 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 Novamente, uma chuva de flechas preencheu o céu, mas, dessa vez, havia o dobro de flechas. Escudo da vida. Ming Xiao fez a mesma coisa, se ajoelhando e criando um escudo de energia na sua frente. Bang! 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 Os estrondos foram ainda maiores e outra nuvem de fumaça e poeira se formou. Jiang Mu. Eu só quero conversar. Você tem atrozes com você, mas você sabe do que o meu exército é capaz. Novamente, a voz do Ming Xiao saiu da nuvem de destruição. Sem querer, as palavras do Ming Xiao tiveram um leve tom de ameaça. Dessa forma, assim que ele terminou de falar, Jiang Mu e alguns dos seus comandados sentiram um calafrio nas suas espinhas. Era evidente que eles ficaram amedrontados. Jiang Mu. Se você quiser me matar, eu não oferecerei resistência. Contudo, os meus comandados não farão o mesmo. Ming Xiao gritou. Dessa vez, ele realmente tinha a intenção de fazer uma ameaça. Patriarca, o que faremos? Um dos élderes que acompanhavam Jiang Mu perguntou. Deixem-no entrar. Jiang Mu falou num tom contrariado. O que? O senhor tem certeza disso? O élder questionou. Imediatamente, Jiang Mu deu olhar sério para o élder, e respondeu, você sabe muito bem do que o exército Ming é capaz. Também, eles estão sozinhos, mas se os Guius Zhao vierem para cá, nós teremos o mesmo fim que a cidade nômade. Imediatamente, o olhar do élder tremeu, como se ele tivesse se lembrado de algo assustador. Porém, mesmo assim, ele reuniu forças e perguntou, o patriarca sabe o que ele quer negociar. O senhor vai mesmo entregar o seu próprio filho? Tap. Jiang Mu fez uma expressão de fúria e agarrou o élder, antes de falar, você acha que eu não estou sofrendo com isso? O meu filho, Jiangzi, seria o futuro da nossa linhagem. Então não o entregue. Nós prometemos que lutaremos por ele. O élder respondeu, a fim de tentar convencer Jiang Mu. Eu estou entre a cruz e a espada. Ou eu sofro por entregar o meu próprio filho, ou eu sofro pelas mortes de todos vocês. Jiang Mu argumentou. Patriarca. O que faremos? Ele já está na frente dos portões. Antes que o élder ou Jiang Mu disse mais alguma coisa, um dos guardas que estavam próximos a eles falou. A tristeza tomou conta da expressão facial de Jiang Mu enquanto este falava, eu serei julgado pelas minhas ações, mas não deixarei que vocês tenham a mesma sentença. Abram os portões. Patriarca. Não, o élder tentou argumentar, mas antes que ele terminasse, Jiang Mu gritou, abram os portões. Imediatamente, sob as ordens de Jiang Mu, os portões da cidade da chama fria se abriram. Jiang Mu. Você fez uma boa escolha, Ming Xiao murmurou enquanto via os portões se abrindo. Escoltado por cinco élderes, Jiang Mu foi ao encontro de Ming Xiao, e disse, Ming Xiao. Diga. O que você quer conversar? Assim que a voz de Jiang Mu caiu, Ming Xiao o cumprimentou com as mãos, e respondeu, nós devemos conversar em um local privado. Siga-me. Jiang Mu falou, antes de se virar e caminhar. Ming Xiao manteve a distância e seguiu Jiang Mu, mas os olhares das pessoas da cidade da chama fria carregavam tanto ódio que chegava a ser sufocante. Com certeza, ele tinha se tornado a visita mais indesejada de toda a história daquela cidade. Após uma curta caminhada, o grupo de Jiang Mu, acompanhado por Ming Xiao, chegaram a um grande salão de reuniões.
Diga. O que você quer? Jiang Mu olhou para Min Xiao e falou enquanto as portas do salão se fechavam. Lentamente, Min Xiao caminhou até uma mesa, tocou no seu anel de armazenamento, e retirou um saco de dentro dele. Eu sei que não sou bem-vindo, mas eu juro que não quero ver a desgraça de vocês. Ele falou. Se você está sendo sincero, recue e nos deixe em paz. Um dos élderes falou. Isso não é tão simples. Min Xiao afirmou, antes de explicar, se eu fracassar ou recuar, outras tropas virão. Até mesmo o exército imperial poderá marchar para cá. Os élderes eram vividos, e sabiam muito bem que aquilo aconteceria, porém, eles estavam tão desesperados que começaram a acreditar nas suas fantasias otimistas. Contudo, depois daquelas palavras, até o mais fantasioso deles se deu conta de que eles estavam apenas sendo estúpidos e se cegando para a realidade do mundo. Os seus termos são os mesmos do exército imperial. Entregar a cabeça do meu filho, ou ser aniquilado. Jiang Mu, que não era tão otimista quanto os élderes, foi direto ao ponto e perguntou. Você sabe que o seu filho nunca será capaz de andar livremente por aí. O exército imperial o condenou por traição e morte dele já foi decretada. Isso não tem volta. Min Xiao explicou. Bang. Imediatamente, Jiang Mu, que ainda não tinha se exaltado, bateu na mesa e gritou, o meu filho, Jiang Zi, não cometeu nenhum ato de traição. Ele só desertou do exército imperial após ser ordenado a matar todos os alunos de uma escola. No mesmo instante, Min Xiao colocou o saco que segurava, sobre a mesa, e falou, acalme-se. Eu não estou aqui para julgá-lo e não sou o responsável por fazê-lo. Eu só estou dizendo o que será a palavra final e naquilo que todos acreditarão. Como eu disse, as suas opções não são nada boas. Eu preciso sair daqui com, pelo menos, uma cabeça. Enquanto Min Xiao falava, Jiang Mu ficava um pouco mais calmo, mas quando Min Xiao começou a abrir o saco que estava sobre a mesa, a situação mudou drasticamente. Swing. 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 Assim que viram o que estava dentro da sacola, Jiang Mu e os 5 élderes sacaram as suas armas e lançaram olhares incrédulos e furiosos sobre Min Xiao. O que? Esse é, um dos élder apertou a empunhadura da espada enquanto murmurava, incrédulo. Demônio! Como você fez isso? Outro élder gritou, furiosamente. Você não se safará dessa. Outro élder gritou. Jiang Mu queria gritar, xingar e chorar ao mesmo tempo, pois o que estava dentro daquele saco que Min Xiao carregava consigo, era a cabeça do seu filho, Jiang Zi. Contudo, ele, mais do que qualquer outra pessoa, sabia onde exatamente o seu filho estava e cada traço da sua fisionomia. Foi por isso que ele controlou a sua vontade de rasgar Min Xiao em pedaços, e falou, o que você pretende com isso? Min Xiao percebeu que Jiang Mu tinha entendido a situação, e falou, é impossível enganar um pai, mas isso será o suficiente para as outras pessoas. Nesse momento, vendo que Jiang Mu não tinha atacado, os élderes ficaram confusos e sem saber o que fazer. Você quer dizer que, o diálogo prosseguiu e Jiang Mu questionou. Sim, há uma terceira opção. Min Xiao respondeu enquanto tocava na cabeça sobre a mesa. Depois, ele olhou nos olhos de Jiang Mu, e explicou, se você quer resolver esse problema, sem um derramamento de sangue, entregue-me o seu filho e finja que ele está morto. Pouf! Imediatamente, Jiang Mu caiu de joelhos e agradeceu, Min Xiao. Obrigado. Min Xiao, por sua vez, acenou com a cabeça, e respondeu, o seu filho terá que passar por uma transformação facial e corporal, e, talvez, você nunca mais o reconheça. Contudo, se você o ama de verdade, e ama a todos que vivem aqui, você deixará que ele venha comigo e não contará para ninguém sobre o que aconteceu aqui. Esse segredo não deve sair deste salão. Deixe que o seu povo me odeie e pense que eu matei o seu filho. Quando for a hora.
Eles saberão a verdade. Ming Xiao terminou. Polf. 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 Profundamente agradecidos e aliviados, os 5 elders caíram de joelhos e se prostraram para Ming Xiao. Alguns minutos depois, os portões da cidade da chama fria se abrem e Ming Xiao sai da cidade. Ele está na direção de uma carroça cheia de espólios e está com o braço levantado, segurando a cabeça de Jiangzi. O olhar dele era cruel, como se a própria morte tivesse cobrado o seu tributo e saído sem nenhuma preocupação. Ele conseguiu. Do outro lado, à frente da família Ming, Ming Zong olhou para Ming Xiao e falou num tom orgulhoso. Pluft. Durante o caminho até as tropas Ming, a carroça passou sobre uma pedra e alguma coisa bateu dentro dela. Fique quieto. Até chegarmos ao reino. Você ainda não estará a salvo. Ming Xiao sussurrou, como se estivesse conversando com alguém que estava dentro da carroça. Dentro dos muros da cidade da chama fria, Jiang Mu chorava como se fosse um bebê. Contudo, apesar das aparências mostrarem que ele estava profundamente triste e arrasado, internamente, ele chorava de alegria. As pessoas tentavam consolá-lo e juraram se vingar da família Ming, mas os elders que participaram da reunião suplicavam para que eles não fizessem isso, sob o pretexto de que se eles o fizessem, toda a cidade seria varrida do mapa. Para os residentes da cidade da chama fria, só restou a opção de odiar, internamente, Ming Xiao e toda a família Ming. Continente Rio País Murak Cidade Turup. Zhao Tian estava em uma praça lotada, diversos jovens gritavam e comemoravam enquanto assistiam a alguma coisa. Ha 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 ha. Eu já falei, vocês nunca conseguirão passar da primeira fase do torneio. Desistam e voltem para casa. Um jovem, que usava um uniforme branco, falou enquanto dava gargalhadas e debochava de 10 outros jovens que estavam estirados no chão. Ei! O que está acontecendo aqui? Após ver aquela cena, Zhao Tian se virou e perguntou para um dos jovens que estavam na plateia. São aqueles caras dos clã da graça. Eles estão tentando se inscrever no torneio dos melhores, mas o Tommy está tentando convencê-los do contrário, o jovem explicou. Enquanto o jovem respondia à pergunta de Zhao Tian, um dos lutadores que estavam no chão, se levantou, apontou para o jovem que, aparentemente, tinha derrubado ele sozinho, e falou, cumpra o prometido. Se nós te derrotarmos, você desistirá da sua luta e um de nós avançará para a segunda fase. Imediatamente, Tommy gargalhou e respondeu, ha 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 ha. Vocês do clã da graça. Vocês não sabem nada sobre o mundo do cultivo. Vocês nunca serão capazes de me derrotar. Vocês eram 10 contra 1, mas, mesmo assim, 9 estão no chão. Você acha mesmo que tem alguma chance? Assim que o Tommy terminou de falar aquilo, o jovem do clã da graça, que parecia estar desesperado, se atirou na direção dele e tentou atacá-lo. Bang! Svis! 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 O jovem tentou acertar um soco no rosto do Tommy, mas este desviou com facilidade, se abaixou e deu um forte soco no estômago do jovem. Enquanto o corpo daquele jovem se curvou, cerca de 15 lâminas de vento saíram do punho do Tommy e rasgaram as roupas e parte da pele do jovem. Puf! Tommy recuou a sua mão, o jovem caiu no chão. Depois, Tommy chutou o corpo dele, jogando-o a 4 metros de distância. Bang! Depois de cair novamente no chão, o jovem, que cuspia bastante sangue e estava bastante ensanguentado, tentou se levantar, mas o corpo dele não tinha condições de fazer sequer este movimento. Ingênuos! Eles acharam mesmo que o acordo do Tommy era possível. Um dos jovens que estavam próximos de Zhao Tian, falou com o outro. Eles nunca lutaram na vida. É normal que eles não tenham um conhecimento profundo das regras de um torneio marcial. O jovem respondeu. Enquanto aqueles jovens conversavam, Zhao Tian olhou para os jovens que estavam no chão,
como se dissesse, eu avisei, e se virou para partir. Porém, antes que ele se afastasse da multidão, ele escutou as palavras do Tommy. É por isso que eu digo: médicos e alquimistas não devem tentar lutar. Eles só servem para dar suporte aos lutadores de verdade. Essas pessoas nasceram para servir e devem se contentar com o que o destino lhes reservou. Tommy gritou num tom orgulhoso. Assim que escutou aquelas palavras, Zhao Tian, que estava prestes a sair dali, parou os seus passos, como se aquelas palavras tivessem doído nele, e se virou, lentamente. No meio da multidão, o jovem que se esforçava para se levantar teve um último suspiro de força e conseguiu ficar de joelhos. Cara! Desista! Um dos espectadores que estavam perto do jovem falou, a fim de tentar convencê-lo a não se levantar. Cof. Cof. Não? Posso desistir. Cof, o jovem falou determinadamente enquanto tossia um bocado de sangue a cada palavra. Swoosh. Quando o jovem terminou de dizer aquilo, Tommy, que já estava impaciente, disparou na direção dele e falou enquanto chutava, contente-se com a sua fraqueza. Bang! O pé do Tommy viajou pelo ar, na direção da face do jovem. Com certeza, aquele golpe causaria algumas sequelas no jovem, mas... antes que o pé do Tommy pousasse na face do jovem, uma única mão apareceu entre os dois e segurou o pé. O que? Quem é ele? Surpresos, todos os espectadores questionaram a identidade do dono daquela mão. Ei! Por que você não bate em alguém do seu tamanho? Abaixado, Zhao Tian falou enquanto encarava o Tommy e impedia que ele movesse a perna. Quem? Quem é você? Tommy perguntou enquanto tentava se desvencilhar da mão de Zhao Tian. Ele não tinha usado toda a sua força naquele chute, mas ver Zhao Tian o segurando com tanta facilidade era algo que ele nunca imaginava que aconteceria. Enquanto isso, Zhao Tian olhou para o jovem ferido e disse, você lutou com vontade. Agora, descanse. Eu resolverei essa situação. Depois de dizer e escutar aquilo, o jovem tossiu, olhou para Zhao Tian, e falou, você. Por que você me ajudaria? Você mesmo disse que despreza-nos. Zhao Tian soltou a perna do Tommy, se levantou lentamente, e respondeu, eu ainda acho que vocês estão colhendo o que plantaram, mas... eu não posso ficar parado enquanto esse verme denigre a imagem dos cultivadores da vida.